Paysandu venceu o Manaus por 4-1, jogando em casa. A equipe do Papão consegue a classificação depois de ter perdido na ida por 1-0. Mas se engana quem acha que foi um jogo tranquilo, que o Paysandu sobrou durante os 90 minutos. O Manaus saiu na frente, abriu o placar com o Rooney, depois de um belo lançamento do Renan, o que abriu o placar para a equipe do Manaus. E aí o Paysandu foi para cima, foi buscar o gol de empate e conseguiu com o Nicolas. E ainda no primeiro tempo mesmo conseguiu a virada com o João Vieira, os 2 gols de cabeça da equipe do Paysandu. Já na segunda etapa tivemos a expulsão do nosso querido Felipe Eduardo, que complicou um pouco a partida para o Manaus. O Manaus ficou um pouco. Ficou com um jogador a menos e aí teve que recuar para não ceder mais um gol para a equipe do Paysandu, gol esse que classificaria direto a equipe paraense, mas não teve jeito. A equipe do Manaus, mesmo se defendendo, acabou dando uma vacilada ali. O Nicolas foi muito bem no lance, girou para cima da marcação e finalizou de frente para o gol, 3-1. E ainda cabia mais um gol do Edinho, que entrou na segunda etapa no lugar do Jean Dias. O Nicolas, em mais uma bela jogada ali, ganha do lateral Miliano, que entrou na segunda etapa, e faz o passe para o Edinho, que sem goleiro completa para o fundo das redes. O 4-1, como eu falei, você não deve olhar o placar, aliás, analisar a partida pelo placar. O placar é um pouco enganoso, porque durante boa parte desse confronto, o Manaus, como o Adiel falou, esteve na vantagem do confronto e jogando melhor que o Paysandu em alguns momentos. A equipe, principalmente no jogo de ida, a equipe do Manaus foi muito bem na partida. Hoje teve postura, foi um time que lutou enquanto deu, mas acabou sentindo fisicamente e também tecnicamente, né? Perdeu oportunidades que não pode desperdiçar em confrontos como esse. E o Paysandu não perdoou, fez valer o fator casa e avançou para as semifinais da Copa Verde. Adiel Reis, vitória merecida do Paysandu. Você achou que a equipe fez por merecer a classificação ou o Manaus poderia ter conseguido mais aí nesse confronto e deveria ter saído com a classificação no jogo de hoje? Eu acho, Estevão Barros, que a gente pode analisar a questão de efetividade. Esse talvez tenha sido o ponto decisivo da partida de hoje, porque nós tivemos o Manaus que talvez tenha tido até mais chances claras de fazer os gols do que o Paysandu. Olhando o confronto, tanto o jogo daqui de Manaus quanto o jogo de Belém do Pará, o Manaus teve mais chances de fazer os gols. O que aconteceu foi que não converteu as chances em gols, tá? Poderia ter saído pelo menos com 2-0 na Arena da Amazônia, estaríamos falando de uma partida diferente desde o início. E aqui no início do jogo, só falando do jogo de hoje, além de ter aberto o placar logo cedo, aos 7 minutos, quando pressionava a saída de bola do Paysandu, o Manaus ele teve chance de fazer o gol para fazer o 2-0 no momento que o Paysandu não se encontrava bem na partida, e mesmo tendo ali já sofrido os gols, teve uma chance com o Renan, clara, e ele desperdiçou de frente para o gol, praticamente sem goleiro, cabeceou a bola foi muito forte no chão e passou por cima do gol. Ou seja, em questão de efetividade, decidiu a partida. O Paysandu, quando teve as chances, teve um a mais, converteu as chances em gols. Acho que o 4-1 é um exagero, vamos dizer assim, para a partida, para o equilíbrio que foi, mas depois do terceiro gol, o Manaus abriu mão de se defender e foi totalmente para o ataque. Foi um confronto equilibrado, o Manaus me surpreendeu por bater de frente com o Paysandu, com um elenco muito inferior ao do Paysandu. O Manaus conseguiu ser organizado coletivamente, talvez pecou muito, e aí além da efetividade, a questão física que o Cássio comentou, os jogadores do Manaus sentiram muito, principalmente no segundo jogo, o Renan teve que sair, o Rooney também, camisa número 7, que fez o gol, se doou muito na marcação, teve que sair. O Garibe ficou até o final, mas já no final estava praticamente exausto, esgotado. 2 detalhes aí importantes, né? A zaga do Manaus foi muito bem nas 2 partidas. Claro, o Gutierrez foi expulso no final, mas
o jogo já estava encerrado. Vinícius, Leandro, Gutierrez fizeram uma boa partida, tanto na ida quanto na volta. Gabriel, que entrou ali, também fez uma excelente partida defensivamente. Eu acho que isso também ajudou muito o Manaus a equilibrar a partida. O Paysandu, Estevão Barros, cumpriu a obrigação de se classificar. Sendo o time com mais tradição, sendo o time com mais investimento, com mais elenco, cumpriu a obrigação de se classificar. Achávamos aqui que seria mais fácil, por ser o favorito, mas tanto a derrota para o Manaus na Arena da Amazônia no jogo de ida, quanto ter levado o primeiro gol no início logo da partida, surpreendeu a gente. Só que o Paysandu conseguiu colocar a cabeça no lugar, e isso é muito trabalho do Hélio dos Anjos, que ele conseguiu organizar a equipe, trocou o pneu com o carro andando, fez a equipe se tornar superior, dominou o meio-campo, e a partida então fez o 2-1 ainda no primeiro tempo. A expulsão do Felipe Eduardo foi decisiva, porque aí o Manaus teve claramente que se defender, não tinha mais um homem do meio-campo ali, então perdeu o homem de velocidade, perdeu o homem na marcação, e simplesmente se limitou a marcar. Merecida a classificação. Acho que a goleada foi um exagero para o jogo de hoje, principalmente pelo que nós vimos das duas equipes. Pois é, já a equipe do Manaus volta para casa com a eliminação, mas, Cássio Ângelo, podendo olhar para frente aí, podendo olhar para o restante do ano, com bons olhos, fez uma eliminatória dura contra o Paysandu, tem questões a melhorar, claro, mas acho que cai de cabeça em pé, né? Cai de cabeça em pé, seu Estevão Barros, como o Adiel falou no final do comentário dele, pesou aí a questão técnica da equipe do Paysandu. Tem maior investimento, tem poder de, como vai jogar a Série B, tem o poder de atrair melhor os jogadores para uma divisão que tem mais visibilidade do que a Série D, onde vai jogar a equipe do Manaus. Sai de cabeça erguida, seu Estevão Barros? Sim, pela diferença de investimento, pela diferença técnica, o Manaus fez dois jogos que se equipararam. Como nós falamos no primeiro jogo, o Renatinho Potiguar foi um treinador que soube montar a estratégia para vencer o Paysandu no primeiro jogo, mas, no entanto, o segundo jogo pesou. O mando de campo, o Paysandu hoje foi muito mais time, não teve a displicência que teve no primeiro jogo e aproveitou principalmente a queda física nos 15 minutos finais da equipe do Manaus, que se desgastou. Se desgastou por ter jogado a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos, se desgastou também no jogo de ida, que foi na última quinta-feira, aqui na Arena da Amazônia. E fica um sinal de alerta, Estevão Barros, para essa equipe do Manaus. Para uma equipe que vai jogar a Série D. Caiu no grupo que tem o Trem, a equipe do Manauara, e espera ainda uma definição, mas a estreia já foi confirmada para o dia 26 de abril contra o Trem, fora de casa, que é um elenco curto. A gente viu, após a saída do Renan, ficou tudo ali nas costas do Garibe. Ele tinha tanto que marcar quanto criar jogadas, enquanto a equipe do Paysandu, os jogadores que entraram conseguiram dar dinâmica. O Edinho entrou bem, o próprio lateral que entrou no lugar do Kevin também entrou bem. E fica aí, agora o Manaus concentra todas as suas forças em jogar o Campeonato Amazonense para se classificar para a Copa do Brasil 2025. Vai enfrentar a equipe mais regular desse Campeonato Amazonense, que é a equipe do Parintins. Então não tem parada fácil, precisa retomar a concentração para chegar à final do Campeonato Amazonense, seu Estevão Barros. E só para trazer informação aqui, o grupo do Manaus da Série D tem o Trem do Amapá, o Porto Velho de Roraima, clube que eliminou o Remo da Copa do Brasil, o São Raimundo o Porto Roraima, Velho de Rondônia, perdão, o São Raimundo de Roraima, o Manauara, o Princesa, o Rio Branco do Acre e o Maitá também do Acre. Esse é o grupo do
Manaus, que é o grupo A1 do Campeonato Brasileiro da Série D. A estreia, como o Cássio Os falou, grupos são regionalizados da Série D. a estreia vai ser no dia 28 ou 29 de abril. 28, já está Já está confirmado. definido. Então, Já. a equipe do Manaus aí tem como grande foco a Série D nessa temporada, tentar voltar para Série C. Bom, o Paysandu olha para frente agora, tem as semifinais a semifinal do Campeonato Paraense, tem também a Série B logo mais adiante. Não lembro se a equipe avançou na Copa do Brasil, vou checar a informação. Mas sai com moral também, né, Diel? Consegui reverter um placar Eliminado desse pelo aí. Estevão. Ah, é verdade, foi eliminado pelo Juventude. Então a equipe tem só o Paraense e a Série B para se focar no restante da temporada. Mas sai com moral aí desse confronto e pode buscar aí, Diel, pensar no título também da Copa Verde, a equipe do Papão da Curuzu. Com certeza, Estevão Barros. O Cássio falou sobre o elenco. O elenco do Paysandu, além de o time titular ser bom, ser competitivo para uma Série B, tem jogadores de reposição que assim proporcionam ao queridão Elinho dos Anjos opções, variedades de tática, técnica, enfim, ele consegue muito bem fazer variações da equipe durante o jogo, né? Edinho entrou muito bem, Jean Dias, que entrou no segundo tempo da partida de ida e foi titular hoje também muito bem. Destaque aqui, por exemplo, Leandro Vilela, volante de marcação, hoje volante de marcação, foi muito bem também. Robinho, esse é titular absoluto, capitão da equipe, quando tem fôlego, muito bem, vai muito bem, quando cansa também, ele prejudica muito a equipe, mas é um grande jogador. E o Nicolas, né? Quando que cansa é um inútil, mas até... e o Nicolas, né, que hoje fez uma boa partida. Teve aquelas dificuldades no jogo de ida na Arena da Amazônia, mas agora no jogo de volta, Estevão Barros foi muito bem, conseguiu fazer ali o trabalho de centroavante, fez 2 gols, fez o gol da classificação, fez o terceiro, fez o primeiro. É um destaque, o Cássio disse que foi a principal contratação do Paysandu, mas enfim, são um elenco muito bom, pode sonhar claramente com um título, claro. Vai ter o clássico contra o Remo, a semifinal vai ser contra o Remo, né, Estevão? Então, o clássico regional, ele equilibra as coisas. A gente já está acostumado a falar isso, tanto em nível de Champions quanto em nível de Libertadores. Os times preferem enfrentar times de outros países, de outro estado, do que ter um clássico regional, porque isso equilibra as coisas. São 2 jogos, tem toda a atmosfera da rivalidade. Isso pode equilibrar. Mas, na minha opinião, quem sair de Paysandu e Remo, não vou dizer que chega como favorito, mas vencer um clássico regional dá uma moral muito forte. Paysandu ele chega para enfrentar o Remo, conseguir uma vitória por 4, um jogaço, vai ser um clássico equilibrado. E ao meu ver, acompanhando tanto o jogo do Amazonas com o Remo e Paysandu e Manaus, eu vejo o Paysandu um pouco à frente. Não sei o que vocês, eu não sei o que o Cássio e o Estevão pensam sobre isso, mas eu vejo o Paysandu ali questão de detalhes, mas ainda um pouco à frente em relação ao Remo nesse confronto. Eu gostei muito da partida. E não vou nem falar da torcida, hein? Eu também não. Eu gostei muito da partida que o Remo fez diante do Amazonas. É claro que também há uma diferença de elenco, né? Acho que a distância é menor em relação ao Manaus. Mas existe, né? O Remo ainda está na Série C e o Paysandu conseguiu acesso à Série B. Querendo ou não, isso pesa na montagem do elenco, você tem um orçamento maior para trabalhar, enfim, tem mais visibilidade também em relação a quem está na Série C. Então acho que isso tudo contribui para que o Paysandu tenha um elenco melhor. Mas acho que é aquilo, né? Clássico, a rivalidade pesada, acho que isso acaba no final das contas se diluindo. Essa distância entre as duas equipes não é uma distância também tão grande assim. Acho que o trabalho que vem sendo desenvolvido lá no Remo, apesar de curto à frente sobre o comando do Mourinho, me parece ser interessante. Vamos ver se ele vai conseguir manter isso durante toda a temporada. E o Hélio dos Anjos mostrou que consegue ter o elenco na mão. O Cássio cansa de falar aqui que é um treinador que, para esse tipo de competição, Série C e Série B, é um nome excelente, um cara que
tem muita rodagem, né? Tem muita experiência, sabe como conduzir o elenco e enfrentar esse tipo de competição. Às vezes dá aquelas suas provocadas, né? Gosta de falar um pouquinho demais, mas faz parte do pacote Hélio dos Anjos. Acho que o Paysandu vem forte aí para pelo menos ter uma Série B tranquila, né? Ficar ali no meio de tabela, o que já seria interessante para a equipe. E aí sim, já estando bem estabelecido na Série B, você começa a pensar em conseguir o acesso. Porque acho que também não adianta nada você se matar e subir para a Série A e depois cair de volta, né? Ficar esses times de ioiô. Acho que é interessante ter feito um planejamento para que quando subir, suba de uma vez, né? E aí consiga ter uma estabilidade na primeira divisão nacional. E para mim, olhando o cenário hoje da Copa Verde, eu não sei como terminou lá Goiás e Vila Nova, mas tudo indicava que o Vila ia passar. Se bem que o Vila também gosta de aprontar das suas, então eu já vou conferir isso. Mas eu acho que o maior rival hoje para tanto o Remo quanto o Paysandu, sem dúvida alguma, é o Cuiabá, né? Que é uma equipe de Série A, é a melhor equipe dessa Copa Verde. Resta saber qual que vai ser o interesse que o Cuiabá vai ter na Copa Verde, né? Porque se escalar reservas, tiver ali com a pouca voia, aí pode ser que Remo e Paysandu numa dessa e o Goiás ou Vila Nova também. Deu Vila Nova ou Vila Nova então consigam aí alguma coisa, mas se todo mundo for 100%, o Cuiabá é amplo favorito para conquistar a Copa Verde. Isso não quer dizer que o Paysandu não possa aí brigar e ter condições de beliscar alguma coisa nessa competição. Bom, vamos encerrando aqui a análise da partida. Só fazer uma análise, aliás, antes de encerrar, passar pelo craque da partida, que foi o Nicolas, né? Alguém discorda? Não. Foi quando foi decisivo, quando precisou dele, ele apareceu. Cássio Ele Ângelo. fez o gol de empate. Já está decidido que é o Nicolas, 2 votos, mas eu vou votar no Edinho. A entrada dele foi que deu aquele toque de qualidade no meio-campo do Paysandu, tanto é que ele que rouba a bola pro terceiro gol e dá assistência pro Nicolas, e no quarto gol se posiciona muito bem justamente para receber a assistência do Nicolas. E como no primeiro jogo ele foi mais regular que o Nicolas, eu usei o critério de 180 minutos para definir o meu voto. Eu voto no Edinho. Tá certo, então. Bom, Nicolas, então, eleito o craque da partida, ele vai ganhar aí um Fusca 77. Só entrar em contato aí com a produção do canal para retirar. Ele vai ter que vir em São Paulo retirar, tá bom? Não vamos levar até lá, até aí não. Retirar de alguém. Retirar de alguém aí na Grande São Paulo, enfim.